E se eu te disser que os gatos já foram espiões? Na década de 1960, a CIA lançou um projeto secreto e bastante inusitado, investindo 25 milhões de dólares para treinar e equipar gatos para espionagem. Esses agentes peludos eram equipados com pequenas baterias, microfones e antenas para coletar informações de forma discreta. Você pode imaginar um gato se esgueirando pelas ruas, mas, na verdade, tudo era diferente. Apesar dos esforços, o projeto, chamado de gato acústico, enfrentou muitos problemas. Os gatos, conhecidos por sua independência, nem sempre cooperavam. Frequentemente, eles fugiam ou não se deixavam controlar. No final, a missão não trouxe as informações valiosas que a CIA esperava, levando ao seu encerramento. Este capítulo, inusitado na história da espionagem, mostra até onde alguns estão dispostos a ir para coletar informações de inteligência, mesmo que isso signifique recorrer a aliados imprevisíveis. Você já se perguntou por que as ovelhas superam os humanos nas Ilhas Faroe? Este fascinante arquipélago, uma região autônoma da Dinamarca, abriga cerca de 80 mil ovelhas, enquanto apenas cerca de 50 mil pessoas vivem nas ilhas. Essa impressionante relação entre ovelhas e humanos não só destaca o charme rural único das Ilhas Faroe, mas também ressalta o papel importante que esses animais desempenham na cultura e na economia local. As ovelhas vagam livremente pelas paisagens deslumbrantes e acidentadas, frequentemente adornando as colinas verdes e os penhascos dramáticos que caracterizam a beleza natural das ilhas. Os moradores locais acolheram seus vizinhos peludos e a criação de ovelhas se tornou um aspecto vital da vida aqui. As ovelhas fornecem lã quente para roupas tradicionais e carne de cordeiro, que aparece em muitas receitas locais. Além de seu valor agrícola, essas criaturas adoráveis incorporam o espírito das ilhas, embelezando a paisagem pitoresca com suas silhuetas fofas contra o fundo de vistas deslumbrantes. Então, da próxima vez que você refletir sobre o charme de ilhas remotas, lembre-se das Ilhas Faroe, onde o gado realmente reina supremo. Adivinhe o que realmente causa nascimentos maravilhosos? Em maio de 2021, Halima Sissi do Mali entrou para a história ao dar à luz os únicos sobreviventes de uma ninhada de 9, um evento incrível com 5 meninas e 4 meninos. Esse acontecimento extraordinário ocorreu quando Halima estava apenas na 30ª semana de gestação, e os médicos decidiram fazer uma cesárea para garantir a segurança da mãe e dos bebês. Cada recém-nascido pesava entre 500 gramas e 1 quilo, menos do que um melão. Esses pequenos lutadores precisavam de cuidados médicos especializados, então foram transferidos para o Marrocos, onde especialistas podiam oferecer a atenção necessária. A jornada de Halima destaca as maravilhas da medicina moderna e a força dos laços familiares. Imagine a alegria e o caos em sua casa ao receber 9 novos membros da família. É difícil acreditar quantas vidas ela mudou para sempre. Será que isso marca o início de uma nova tendência em famílias grandes? Apreciadores de açúcar, alegrem-se. As barras Mars têm 60% de açúcar. Sim, é verdade. Essa famosa barra de chocolate, conhecida pela sua deliciosa combinação de nougat e caramelo envoltos em chocolate ao leite, tem um surpreendente teor de açúcar que pode fazer seu coração doce se alegrar. Para entender melhor, se você pegar uma barra Mars padrão de cerca de 51 gramas, aproximadamente 30 gramas disso é açúcar puro. Essa quantidade significativa não só dá um sabor intenso à barra, mas também fornece energia, tornando-a uma escolha popular para um lanche rápido. No entanto, esse alto teor de açúcar também significa que os apreciadores devem consumir as barras Mars com moderação. O consumo excessivo de açúcar pode levar a vários problemas de saúde, como obesidade, diabetes e cáries. Portanto, embora a tentação de pegar mais uma barra seja grande, lembre-se de que o prazer moderado é a chave para que suas guloseimas permaneçam agradáveis e sem culpa. Na próxima vez que você abrir uma barra Mars, pense no teor de açúcar e como isso se encaixa na sua dieta geral. Você vai desfrutar com um pouco de equilíbrio. Descubra o Castelo Astolat, a casa de bonecas mais cara do mundo. Esta incrível casa custa impressionantes 85 milhões de dólares e não é um brinquedo comum. Localizado no Reino Unido, o Castelo Astolat oferece 29 quartos cuidadosamente decorados, cada um repleto de detalhes elaborados que mostram um talento excepcional. Imagine móveis em miniatura, quadros e até livros pequenos, além de 10 mil miniaturas espalhadas por sua paisagem mágica.
Designers e artistas dedicaram horas incontáveis para criar esta obra-prima única, tornando-a um favorito entre os amantes de casas de bonecas e colecionadores. Cada quarto conta sua própria história, desde o majestoso salão de festas até os aconchegantes quartos, capturando o charme de um verdadeiro castelo em miniatura. A atenção aos detalhes é tão impressionante que é fácil esquecer que você está olhando para uma casa de bonecas. O castelo Astolat até conquistou a imaginação de pessoas ao redor do mundo, mostrando como a arte e a criatividade podem transformar materiais simples em tesouros extraordinários. Você já viu algo parecido? Prepare-se para se surpreender com as adaptações dos servos recém-nascidos. Quando os servos nascem, eles vêm ao mundo com uma característica extraordinária de sobrevivência: não tem cheiro. Essa adaptação única funciona como um modo furtivo, permitindo que essas criaturas delicadas evitem a detecção de predadores como lobos e ursos. Imagine um pequeno cervo deitado tranquilamente na grama, um expert em se camuflar no ambiente enquanto brinca de esconde-esconde da natureza. Na natureza, muitos animais dependem do olfato para caçar ou encontrar comida, então para os cervos não terem odor, significa que podem permanecer praticamente invisíveis. Suas mães entendem a importância dessa estratégia de sobrevivência, muitas vezes deixando seus filhotes em lugares seguros enquanto vão comer. Esse comportamento instintivo mantém os jovens a salvo do perigo. No entanto, à medida que os servos crescem, eles gradualmente desenvolvem seu próprio cheiro. Essa mudança não só os ajuda a se conectar com suas mães, mas também ensina habilidades essenciais de sobrevivência em seus lares na floresta. Da próxima vez que você encontrar um servo jovem, lembre-se dessa fascinante combinação de esperteza e maravilha natural que garante sua sobrevivência na selva. A verdade é que as cobras ouvem vibrações. A imagem clássica de uma cobra balançando ao som da flauta de um encantador é uma ilusão fascinante. Na verdade, as cobras são quase surdas a sons no ar, porque não têm ouvidos externos e tímpanos. Em vez disso, elas respondem principalmente a vibrações de baixa frequência do solo, que percebem através de suas mandíbulas, transformando-se em sensores de movimento vivos. Quando uma cobra parece seguir a flauta, não é a música que ela ouve, mas as vibrações causadas pelos movimentos do encantador e pelo movimento do próprio instrumento. Se o encantador ficar parado por muito tempo, a cobra rapidamente perde o interesse e se torna menos engajada. Essa sensibilidade notável permite que as cobras detectem não apenas os movimentos de presas próximas, mas também atividades sísmicas e sutis, alertando-as sobre perigos potenciais. Essencialmente, o mito das cobras musicais ofusca suas verdadeiras capacidades auditivas. Em vez de dançar ao som, elas estão sintonizadas com o pulsar da terra sob elas. Quem diria que o que percebemos como uma apresentação hipnotizante é, na verdade, uma resposta a vibrações? Difícil de acreditar, mas aqui está a piada mais antiga da Grã-Bretanha. Ela remonta ao século X e mostra o humor de uma época passada. A piada é: o que pendura na cintura de um homem e quer furar um buraco, onde frequentemente é furado? A resposta, surpreendentemente, é chave. Esse enigma mostra como alguns aspectos da vida humana e do humor superam o tempo, conectando-nos com nossos antepassados de maneiras inesperadas. Imagine como as pessoas riram desse enigma há mais de 1000 anos, especialmente quando as chaves eram importantes para segurança e privacidade, penduradas em cintos como gadgets modernos. Essas piadas nos lembram que o humor faz parte da cultura humana há séculos, mostrando como a linguagem e os contextos podem mudar, mas o riso permanece eterno. Não é incrível como até mesmo enigmas simples podem contar muito sobre as normas sociais e a vida cotidiana do passado? Talvez você sorria ao refletir sobre esse fascinante pedaço da história. Você pode ficar surpreso ao saber que Dubai tem um mundo de flores. O Miracle Garden em Dubai não é apenas um jardim qualquer, é o maior jardim de flores do mundo. Este local deslumbrante abriga impressionantes 150 milhões de flores, criando um oásis vibrante que encanta os visitantes. Cada flor é disposta em designs de tirar o fôlego, fazendo você se sentir como se estivesse caminhando por um conto de fadas. Aberto de novembro a abril, o jardim atrai multidões ansiosas para apreciar sua beleza durante os meses mais frescos. Entre as atrações mágicas, imagine passear por um túnel de flores encantador que envolve você em um abraço floral acolhedor.
Ou reserve um momento para admirar o impressionante castelo de flores, que parece ter saído diretamente das páginas de um livro de histórias. Cada canto do Miracle Garden conta uma história distinta através das flores, apresentando exibições criativas que mudam com as estações. Se você se considera um entusiasta da natureza, um fotógrafo em busca de visuais impressionantes, ou simplesmente alguém que procura um passeio único, este jardim é uma joia extraordinária, que traz alegria e encanto a todos que entram. Você sabia que Genghis Khan aceitava diferentes crenças? Apesar de sua forte ligação com o Tengrianismo, uma das religiões mais antigas da Mongólia, Genghis Khan era surpreendentemente aberto à espiritualidade. Ele acreditava na importância de conhecer diversas culturas e suas crenças, o que o levou a interagir com monges budistas, líderes muçulmanos, missionários cristãos e monges taoístas. Esse diálogo não se tratava apenas de tolerância, era sobre entender e incorporar lições morais valiosas em sua vida. Para Genghis Khan, essas interações não apenas enriqueceram sua percepção espiritual, mas também o ajudaram a unir um vasto império, repleto de diferentes povos e religiões. Sua tolerância em relação a diversas crenças promoveu uma unidade que era rara em sua época. Essa estratégia contribuiu para a estabilidade e o sucesso do Império Mongol. Então, o que podemos aprender com sua abordagem de aceitação da diversidade? Por que a gota d'água soa como música? O simples som de uma gota caindo na água pode criar um som surpreendentemente bonito, quase como uma melodia da natureza. Essa musicalidade depende de vários fatores, como o tamanho da gota, a superfície onde ela cai e o ambiente ao redor. Por exemplo, gotas grandes podem produzir um som profundo, enquanto as pequenas fazem um suave splash. Quando a gota atinge a água, ela provoca vibrações que se espalham pelo ar, transformando-se em ondas sonoras. Essas ondas interagem com outros sons, criando uma experiência auditiva única que pode evocar diferentes emoções. Em uma floresta tranquila, o som das gotas de chuva caindo nas folhas pode ser relaxante e sereno, enquanto em uma cidade barulhenta, as mesmas gotas podem se misturar em uma sinfonia caótica. Curiosamente, alguns artistas e músicos até usam esses sons naturais em suas criações, lembrando-nos que a música nos rodeia em todos os lugares, até mesmo em um simples splash de água. Aqui está uma razão surpreendente para você se apressar no banheiro. Passar muito tempo sentado no vaso pode afetar sua saúde de maneiras inesperadas. Quando você fica sentado por mais de 10 minutos, especialmente em uma posição relaxada, o fluxo sanguíneo nas pernas pode diminuir. Isso não é apenas desconfortável, também pode impactar a eficiência do seu coração em bombear sangue pelo corpo. Ficar sentado por muito tempo pode aumentar a pressão nas veias, causando problemas como varizes ao longo do tempo. Sem contar que ficar muito tempo sentado pode fazer você querer olhar o celular ou ler, distraindo dos sinais do seu corpo. Para manter a circulação sanguínea saudável e um coração feliz, é melhor limitar suas visitas ao banheiro a cerca de 10 minutos. Pense nisso como uma dica de saúde rápida. Então, da próxima vez que você estiver lá, lembre-se de que uma visita rápida pode ser melhor para o seu bem-estar do que uma pausa longa e relaxante. Você consegue imaginar uma baleia solitária chamando? Por décadas, os cientistas ficaram fascinados com um som misterioso vindo do oceano. Esse som, identificado como o chamado de um macho de baleia, tem uma frequência incomum de 52 Hz. A maioria das baleias se comunica em frequências muito mais baixas, o que torna o chamado dessa baleia solitária difícil de ser ouvido por outros da sua espécie. Devido a essa discrepância, as tentativas desesperadas da baleia de se conectar passam despercebidas, deixando-a isolada em um oceano imenso. Esse fenômeno intriga os pesquisadores, que frequentemente se referem a ela como a baleia de 52 Hz. Sua história levanta questões sobre comunicação, solidão e o impacto potencial na vida marinha. Ao aprender mais sobre esse ser único, não podemos deixar de nos perguntar quais dificuldades ela enfrenta e como podemos entender melhor os sons do oceano. Você sabia que o 5 é único? É verdade. O número 5 se destaca na matemática, pois é o único número primo que termina em 5. Mas o que é um número primo? Um número primo é um número inteiro maior que 1.
que só pode ser dividido por ele mesmo e por 1. Assim, embora outros números como 2, 3 e 7 façam parte do clube dos números primos, o 5 tem uma vantagem especial. Se você olhar os números de 1 a 10, verá que 2, 3, 5 e 7 são primos, mas apenas o 5 termina em 5. Por que isso é importante? Essa singularidade gera conversas interessantes sobre numerologia e padrões matemáticos. O número 5 mostra como a matemática pode ser surpreendente e cheia de peculiaridades. Talvez da próxima vez que você olhar para os números ao seu redor, os veja de uma nova maneira. Você já se perguntou como esses números primos podem esconder segredos interessantes? É verdade que Huangshan tem uma ponte etérea? Prepare-se para se surpreender com a Ponte dos Imortais, localizada nas deslumbrantes Montanhas Amarelas da China. Essa ponte estreita oferece uma experiência única para aventureiros e amantes da natureza. Ao pisar na ponte, vistas impressionantes se revelam diante de seus olhos, mostrando penhascos íngremes e vales verdejantes que despencam dramaticamente. Em dias ensolarados, as vistas são tão hipnotizantes que você pode sentir como se estivesse caminhando entre as nuvens, cercado por uma névoa etérea que realça o charme sobrenatural da paisagem. Huangshan é famosa por seus picos de granito únicos e os pinheiros retorcidos e resistentes que se agarram às encostas íngremes, criando um contraste marcante com o céu azul vibrante. A trilha até essa ponte icônica é uma aventura por si só, com cada passo envolvendo você no abraço pacífico da natureza. Enquanto você absorve a tranquilidade, perceberá que este destino não só exibe paisagens deslumbrantes, mas também oferece um rico mosaico de história e cultura. A Ponte dos Imortais é, sem dúvida, um lugar imperdível para quem busca vistas cativantes e memórias inesquecíveis. Você sabia que as narvais têm um chifre mágico? Essa característica incrível é, na verdade, um dente aumentado, que aparece principalmente nos machos. Imagine um dente que pode chegar a impressionantes 3 metros de comprimento. Mas esse chifre não é só sobre o tamanho. Ele possui cerca de 10 milhões de terminações nervosas, tornando-o extremamente sensível. Cientistas acreditam que essa capacidade sensorial ajuda as narvais a detectar mudanças no ambiente, incluindo temperatura, pressão e até salinidade da água. Embora a maioria dos machos tenha um chifre impressionante, alguns têm 2. Ao mesmo tempo, alguns indivíduos podem não ter chifres. Essas criaturas marinhas misteriosas vivem nas águas geladas do Ártico, e seus chifres são frequentemente associados a lendas e mitos, muitas vezes chamados de unicórnios do mar. Então, da próxima vez que você ouvir sobre essas baleias únicas, lembre-se de que seus chifres incomuns não são apenas enfeites, são ferramentas vitais em seu mundo subaquático. É fascinante como esses majestosos animais sobrevivem nas águas geladas. Você vai se surpreender. Japão cria réplicas alimentares. Kuchihama, uma cidade encantadora no Japão, é famosa por produzir algumas das réplicas alimentares mais impressionantes do mundo. Os artesãos aqui são verdadeiros artistas, utilizando uma mistura de materiais como cera, resina e silicone para criar pratos realistas que parecem quase verdadeiros. Essas réplicas vibrantes, conhecidas como sanperus, são importantes para os restaurantes e frequentemente exibidas nas vitrines para atrair os passantes famintos com uma prévia tentadora do menu. Desde tigelas fumegantes de ramen até sushi requintado e sobremesas apetitosas, a atenção aos detalhes é simplesmente incrível. O processo envolve um trabalho meticuloso, onde cada textura e cor é aperfeiçoada para que a comida falsa pareça deliciosa. Os visitantes de Kuchihama frequentemente se surpreendem com esse aspecto único da cultura japonesa, onde a criatividade se encontra com a arte culinária para aprimorar a experiência gastronômica. Você já viu algo tão realista que precisou olhar 2 vezes? Você já explorou os fatos sobre animais da Discovery Dynamics? Esta plataforma fascinante é como um baú de tesouros, repleto de informações emocionantes sobre o mundo animal. Seja você uma criança curiosa ou um adulto interessado, a Discovery Dynamics oferece uma variedade de artigos interessantes que destacam o comportamento incrível dos animais, seus habitats e características únicas. Desde as impressionantes rotas migratórias das borboletas monarca, até as habilidades surpreendentes dos polvos, você encontrará fatos que vão te impressionar. Cada material é criado para despertar seu interesse pela vida selvagem e tornar o aprendizado divertido.
A Discovery Dynamics não foca apenas nos fatos, mas também na importância da conservação e na compreensão dos ecossistemas que compartilhamos com essas criaturas incríveis. Ao mergulhar em seu conteúdo rico, você descobrirá que cada animal tem uma história que merece ser contada. Então, por que não dedicar um tempo para aprender sobre as maravilhas do mundo animal? Talvez você descubra algo que te inspire a saber mais, ou até mesmo a se tornar um defensor da vida selvagem. Vamos descobrir a verdade sobre as emoções das abelhas. Você sabia que as abelhas transmitem seus sentimentos através de cheiros? Quando estão calmas, elas exalam um agradável aroma de limão, criando uma atmosfera alegre na colmeia. Mas quando sentem estresse ou ameaça, liberam um cheiro forte de banana, alertando as outras sobre o perigo iminente. Essa incrível capacidade de emitir diferentes aromas conforme seu estado emocional destaca a complexidade dessas pequenas criaturas. Pesquisadores acreditam que esses cheiros ajudam as abelhas a coordenar suas ações, especialmente na coleta de alimento ou na defesa da colmeia. O aroma de limão é um sinal de paz, enquanto o de banana é um aviso. Observar esses sinais também pode ajudar os apicultores a entender a saúde de suas colônias. Não é surpreendente como esses pequenos insetos podem ter uma vida emocional rica, refletida em seus aromas. Ao aprender mais sobre seus cheiros, podemos entender melhor o comportamento e o bem-estar das abelhas, o que é crucial para manter ecossistemas saudáveis. Que outros segredos esses amigos zumbidores podem esconder? Você pode ficar chocado ao saber que o Hotel Svart existe. Este deslumbrante hotel, localizado no Círculo Ártico da Noruega, é um exemplo inovador de arquitetura sustentável que redefine as viagens ecológicas. Projetado para ser o primeiro hotel do mundo com energia neutra, o Svart se integra harmoniosamente ao seu deslumbrante entorno, enquanto minimiza seu impacto ambiental. Os visitantes ficarão encantados com sua forma circular única e os painéis solares que cobrem o telhado, capturando a luz do sol para gerar energia limpa. Isso significa que o hotel opera inteiramente com recursos renováveis, tornando-se uma escolha ecológica para os viajantes. Além disso, o Svart utiliza estratégias de isolamento natural que mantém o calor durante as frias noites árticas, garantindo que os hóspedes fiquem aconchegantes e confortáveis. Imagine acordar com vistas deslumbrantes de montanhas majestosas e geleiras próximas, sabendo que sua estadia ajuda a proteger o planeta. Ao priorizar a sustentabilidade sem abrir mão do luxo, o Hotel Svart convida os hóspedes a desfrutar de uma experiência requintada que respeita a Mãe Terra. Seja esquiando no inverno ou caminhando no verão, uma estadia neste destino ecológico permite que você se imerja na natureza sem deixar uma grande pegada de carbono. Que maravilhoso é isso! Acredite ou não, o intestino delgado é um gigante. Ele chega a impressionantes 6 metros de comprimento, muito mais do que o intestino grosso, que tem apenas cerca de 1,5 metro. Apesar do nome, o intestino delgado é estreito, com um diâmetro de apenas cerca de 2,1 centímetros. Em contraste, o intestino grosso é mais largo, com um diâmetro de cerca de 7,1 centímetros, mas é mais curto. Essa estrutura incrível ajuda nosso corpo a absorver nutrientes de forma eficiente. É no intestino delgado que ocorre a maior parte da digestão e absorção de nutrientes. Graças à sua forma curvada e às pequenas vilosidades nas paredes internas, ele aumenta a superfície para a absorção de vitaminas e minerais que precisamos dos alimentos. Então, da próxima vez que você pensar em seu sistema digestivo, lembre-se da grande distância que seu intestino delgado percorre para mantê-lo saudável e cheio de energia. Não é incrível como nossos corpos são feitos para serem eficientes? A verdade é que a escravidão era um negócio. O comércio de escravos atlântico revela um capítulo trágico e perturbador da história humana, especialmente conhecido pelo seu sistema de comércio triangular. Essa prática horrível funcionava em 3 etapas distintas. Inicialmente, navios partiam da Europa para a África Ocidental, onde inúmeras pessoas eram capturadas e vendidas para uma vida de escravidão. A próxima etapa transportava esses indivíduos escravizados para o Caribe, onde trabalhavam em condições brutais para cultivar produtos como açúcar e tabaco. Esses produtos valiosos eram então carregados em navios e enviados de volta para a Nova Inglaterra, onde eram trocados por bens manufaturados, incluindo roupas, ferramentas e rum. Esse ciclo de exploração e abuso completava o triângulo e era movido por uma ganância insaciável por lucro, desconsiderando completamente a santidade da vida humana.
Enquanto milhões de pessoas eram arrancadas de suas casas e separadas de suas famílias, suas identidades eram apagadas, reduzindo-as a meras mercadorias. O impacto do comércio triangular ia muito além da economia. Influenciou profundamente sociedades e culturas, deixando cicatrizes que ainda ressoam hoje. Reconhecer essa história dolorosa nos permite apreciar a força daqueles afetados e ressalta a importância de reconhecer e aprender com nosso passado. Você sabia que todas as pandas gigantes, apesar de sua fama mundial, são tecnicamente consideradas propriedade da China? Isso significa que qualquer panda que você vê em um zoológico fora da China está lá sob um contrato de aluguel. Por exemplo, se um zoológico no Yichai quiser uma panda, precisa assinar um contrato de aluguel, que geralmente dura cerca de 10 anos. E tem mais. Até os filhotes fofos nascidos nesses zoológicos estrangeiros ainda pertencem à China. Isso cria uma interessante dinâmica internacional, onde o país anfitrião cuida dos animais adorados, enquanto a China mantém os direitos de propriedade. Essa conexão ajuda a aumentar a conscientização sobre a conservação da natureza e apoia os esforços de pesquisa na China. Então, da próxima vez que você ver uma panda mastigando bambu, lembre-se de que não é apenas um rosto fofo, é parte de uma história maior sobre cooperação internacional e proteção da vida selvagem. O que você acha desse esquema único? Porque achamos que sabemos tudo. O efeito Dunning-Kruger mostra que muitas pessoas tendem a superestimar suas habilidades e conhecimentos, especialmente nas áreas em que são menos competentes. Esse fenômeno psicológico revela um fato surpreendente. Quanto menos você sabe sobre um assunto, mais confiante você pode se sentir em sua expertise. Imagine uma pessoa que acabou de começar a aprender a tocar violão e afirma que pode ensinar os outros, mesmo mal sabendo tocar um acorde. Essa confiança, muitas vezes, surge da falta de autoconhecimento, o que destaca a importância de entender nossas limitações para o crescimento pessoal. Reconhecendo nossas verdadeiras habilidades, podemos criar melhores condições para aprender e aprimorar nossas competências. Então, como desenvolver uma maior autoconsciência, uma autoanálise honesta e receber feedback dos outros são ótimas maneiras de nos vermos mais claramente. Lembre-se, o crescimento começa com a compreensão. Você sabia sobre o gigantesco cogumelo mel em Oregon? Esse organismo incrível, conhecido como Armillaria solidipes, é o maior ser vivo da Terra, ocupando uma vasta área de 2.184 acres. Ele está localizado na Floresta Nacional de Malheur, e não é apenas enorme, mas também muito antigo, possivelmente com mais de 2.400 anos. Principalmente, ele vive debaixo da terra, se espalhando por uma extensa rede de micélio, estruturas finas e filamentosas, e eventualmente produz cogumelos que aparecem acima do solo. Esses cogumelos desempenham um papel importante no ecossistema, decompondo madeira morta e devolvendo nutrientes ao solo da floresta. O cogumelo mel também pode atacar árvores vivas, mostrando seu papel duplo como decompositor e potencial ameaça à saúde das árvores. Apesar de seu tamanho, muitas pessoas não percebem essa maravilha da natureza. Então, da próxima vez que você ouvir sobre Oregon, lembre-se de que sob suas belas paisagens se esconde um verdadeiro gigante. Imagine quais outros segredos a natureza pode estar escondendo bem debaixo dos nossos pés. Você já viu fósseis antigos de Burgess Shale? Esses fósseis incríveis, encontrados nas belas montanhas rochosas do Canadá, surgiram há cerca de 508 milhões de anos, durante um período de grandes mudanças na vida na Terra, conhecido como a Explosão Cambriana. Nessa época, uma enorme variedade de organismos marinhos se desenvolveu rapidamente, levando à formação de ecossistemas ricos e diversos que vemos hoje. Burgess Shale é único porque preserva criaturas de corpo mole, que normalmente não fossilizam, oferecendo aos cientistas uma rara oportunidade de olhar para os estágios iniciais de formas de vida complexas. Imagine águas vivas, os primeiros ancestrais de lagostas, e até estranhas criaturas com membros, que geraram muitas discussões entre os paleontólogos. Ao estudar esses fósseis, os pesquisadores aprendem não apenas sobre os organismos, mas também sobre as condições ambientais daquela época antiga. Como eram os oceanos há 508 milhões de anos? Burgess Shale nos ajuda a montar esse quebra-cabeça, mostrando um capítulo extraordinário na história da vida em nosso planeta. Você pode se surpreender ao saber que o Baikal é antigo.
O Lago Baikal, localizado no coração da Sibéria, na Rússia, não é apenas o lago de água doce mais profundo do mundo, mas também o mais antigo, com impressionantes 26 milhões de anos. Essa idade incrível significa que o Baikal testemunhou inúmeras mudanças na Terra, superando a maioria das civilizações. Ele atinge uma profundidade de cerca de 1.642 metros, mais profundo do que a altura do Empire State Building. O que torna o Baikal ainda mais fascinante é seu ecossistema único. Abriga mais de 1.700 espécies de plantas e animais, muitas das quais não podem ser encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Entre elas está a foca do Baikal, a única espécie de foca de água doce do mundo. As águas cristalinas do lago são notavelmente claras, permitindo visibilidade de até cerca de 40 metros, oferecendo vistas deslumbrantes do mundo subaquático. Cercado por montanhas impressionantes e paisagens exuberantes, o Lago Baikal atrai visitantes de todo o mundo. Aventureiros podem explorar suas vastas águas de caiaque, enquanto os amantes da natureza podem desfrutar de sua rica biodiversidade. Uma visita a esta maravilha natural revela não apenas a antiga história da Terra, mas também a incrível beleza da natureza. Você sabia que patos podem surfar nas ondas? Alguns patos foram vistos deslizando nas ondas de lagoas, usando suas patas e flutuabilidade natural para se mover facilmente na água. Essa atividade divertida é não só engraçada, mas também um exemplo fascinante do comportamento animal. Algumas pessoas criativas até deram pranchas de surf para esses patos surfistas. Com as pranchas debaixo das patas, os patos parecem levar o surf a sério, e é impossível não sorrir ao vê-los. Essa mistura de travessuras fofas e espírito animado cria uma atmosfera alegre na praia. Surfistas, espectadores e até fotógrafos se reúnem para ver essa combinação única de diversão e natureza, admirando os talentos inesperados dessas aves aquáticas. É um lembrete de quão diverso e surpreendente pode ser o mundo animal. Quem diria que surfar não é só para humanos? Na próxima vez que você ver patos, preste atenção. Talvez eles estejam pegando ondas. Você sabia que a Groenlândia está perdendo gelo em um ritmo alarmante? Esse derretimento é causado por um culpado inesperado, o carbono negro. Incêndios florestais e o florescimento de algas liberam essa fuligem escura, que se deposita sobre o gelo branco, fazendo com que ele absorva mais luz solar e aqueça mais rapidamente. Nos últimos anos, a camada de gelo da Groenlândia tem perdido cerca de 234 bilhões de toneladas de gelo a cada ano, um aumento enorme em comparação com apenas 25 bilhões de toneladas na década de 1990. Essa mudança rápida ameaça não apenas os ecossistemas locais, mas também o nível do mar global, criando riscos para comunidades costeiras em todo o mundo. Com o aumento das temperaturas, o gelo continua a derreter mais rapidamente, criando um ciclo vicioso que agrava a situação. Cientistas estão monitorando essas mudanças de perto, na esperança de entender seu impacto total em nosso planeta. Diante de mudanças tão drásticas, é importante prestar atenção em como nossas ações afetam esse gigante de gelo. O que podemos fazer para ajudar a desacelerar essa tendência preocupante? Você pode acreditar que jogamos fora 43 bilhões de dólares em comida a cada ano. Esse valor impressionante representa a comida não utilizada, que é descartada nos Estados Unidos anualmente. Para entender isso, pense nas famílias e pessoas famintas que precisam dessa comida. Se pudéssemos redirecionar até mesmo uma pequena parte dessa comida desperdiçada, isso poderia ter um grande impacto no problema da fome e da falta de alimentos em nossas comunidades. As consequências do desperdício de alimentos vão além da fome. Elas contribuem para problemas ambientais, como o acúmulo de lixo e a emissão de metano. Ações simples como verificar os itens na despensa e armazenar os alimentos corretamente podem nos ajudar a reduzir esse desperdício. Inovações como aplicativos de troca de comida e geladeiras comunitárias também ajudam a conectar alimentos em excesso com aqueles que precisam. À medida que aprendemos mais sobre o desperdício de alimentos, fica claro que resolver esse problema é crucial não apenas para a nossa economia, mas também para a saúde do nosso planeta. Você sabia sobre a incrível piolho de peixe? Esse ser único, chamado Cimotoa exigua, é um crustáceo parasitário que faz algo chocante. Ele substitui a língua do peixe. Primeiro, ele devora completamente a língua do peixe, e depois se fixa no restante, assumindo a função de uma nova língua. Essa adaptação incomum permite que o parasita sobreviva enquanto o peixe continua a se alimentar,
transformando a relação predatória em uma estranha parceria. O que torna o Simotoa exígua ainda mais fascinante é que ele é o único parasita conhecido capaz de substituir um órgão vital. Essa conexão estranha levanta muitas questões sobre as estratégias de sobrevivência no mundo animal e destaca a complexidade da vida subaquática. Você consegue acreditar que existem interações tão estranhas na natureza? A criatividade da natureza muitas vezes nos deixa maravilhados. E se eu te dissesse que os americanos comem 100 acres de pizza por dia? Todos os dias, as pessoas nos Estados Unidos devoram cerca de 100 acres de pizza. É uma quantidade impressionante de massa, molho e coberturas, suficiente para encher muitos quintais com fatias deliciosas. O amor pela pizza não se limita ao seu tamanho. Ela é uma parte querida de várias tradições americanas. Desde churrascos animados até eventos esportivos emocionantes, a pizza frequentemente ocupa o centro das atenções, ao lado de cerca de 20 bilhões de cachorros quentes e 50 bilhões de hambúrgueres consumidos a cada ano. Esse consumo impressionante revela não apenas uma preferência culinária, mas também uma conexão cultural que une famílias e amigos. Imagine um encontro familiar, onde o aroma de pizza fresca preenche o ar. Ou uma noite de cinema, acompanhada de uma pilha de fatias de queijo. Cada variedade, desde a massa fina da pizza estilo Nova York, até a maravilha da pizza de fundo profundo de Chicago, traz seu próprio charme único. Ao saborear uma fatia ou grelhar aqueles cachorros quentes, você está participando de um delicioso contínuo da cultura alimentar, que não mostra sinais de desaceleração. O que isso significa para o nosso cenário culinário no futuro? Os ovos de peru podem surpreendê-lo com seu sexo. Você já se perguntou como a fêmea do peru coloca ovos? Acontece que a fêmea pode botar um ovo não fertilizado. E um fato interessante é que o pintinho que nasce desse ovo será sempre macho. Isso acontece porque, nas aves, o sexo da prole é definido antes da fertilização do ovo. Na natureza, as fêmeas de peru têm 2 cromossomos Z, enquanto os machos têm um Z e um W. ZW para machos e ZZ para fêmeas. Como o ovo não fertilizado não recebe material genético do macho, ele se torna macho por padrão. Esse fenômeno pode parecer surpreendente, mas demonstra as maravilhas da biologia e as maneiras únicas de reprodução. Se você já se perguntou por que a avicultura muitas vezes busca machos para certos propósitos, isso faz parte desse processo natural. Então, da próxima vez que você quebrar um ovo, lembre-se dos segredos interessantes sobre o sexo dos perus. Porque a IBM voltou com seu fundo amarelo. Em uma decisão ousada, a IBM tentou atualizar sua marca, trocando o famoso fundo amarelo por um branco limpo. Essa mudança visava modernizar sua imagem e atrair um novo público. No entanto, a reação foi inesperada. Muitos usuários acharam o fundo branco muito forte para os olhos e difícil de ler, gerando uma onda de reclamações. Ficou claro que algumas mudanças podem ser bem recebidas, enquanto outras nem sempre agradam os clientes fiéis. Reconhecendo o problema, a IBM decidiu ouvir seu público e retornar ao seu tradicional fundo amarelo, que se tornou parte essencial de sua identidade. Esse incidente destaca a importância do feedback dos consumidores na formação da imagem da marca e lembra às empresas que as preferências de seu público são cruciais para manter o sucesso. Quem diria que uma simples mudança de cor poderia provocar emoções tão intensas? Acredite ou não, mas os dentes do narval são dentes curvados. Muitas pessoas pensam que o dente do narval é um chifre de defesa, mas na verdade é um dente alongado que pode crescer até 3 metros. Essa adaptação incrível serve não apenas para uma aparência impressionante. O dente está cheio de sensores incríveis. Esses sensores permitem que o narval detecte várias mudanças no ambiente, como flutuações de temperatura, pressão e salinidade da água. Imagine nadar nas águas geladas do Ártico e contar com essa ferramenta única para sobreviver e prosperar. O dente pode parecer apenas uma curiosidade, mas desempenha um papel importante na capacidade do narval de se orientar em seu habitat. Pesquisadores têm estudado essas criaturas magníficas e continuam a se surpreender com o que descobrem. Ao entender como os narvais interagem com o ambiente, os cientistas podem obter informações sobre a saúde do ecossistema ártico. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre o misterioso narval, lembre-se de que seu dente impressionante não é apenas uma característica curiosa, mas uma chave para a sobrevivência nas profundezas frias.
Em 2016, o AlphaGo, uma inteligência artificial desenvolvida pelo Google DeepMind, impressionou o mundo ao vencer Lee Sedol, o campeão mundial da antiga jogada Go. Isso foi um marco, pois o Go é jogado há mais de 2.500 anos e é conhecido por sua complexidade e estratégia profunda, representando um verdadeiro desafio até para os melhores jogadores. Para vencer, o AlphaGo usou estratégias inovadoras que nunca haviam sido exploradas por humanos, mostrando sua capacidade de aprender e se adaptar. Ao contrário do xadrez, onde o número de jogadas possíveis é limitado, no Go há quase uma infinidade de posições possíveis no tabuleiro. A vitória do AlphaGo não foi apenas uma partida, foi um importante passo na área da inteligência artificial, demonstrando como algoritmos avançados podem dominar tarefas complexas ao analisar grandes volumes de dados. Esse evento gerou discussões sobre o futuro da IA em várias áreas. Será que a IA pode mudar nossa compreensão de outras áreas complexas? A jornada da IA continua. Por que escalar o Everest leva tanto tempo? Essa majestosa montanha, a mais alta do mundo, exige uma preparação séria, e os alpinistas geralmente passam cerca de 10 semanas para alcançar seu cume. Não é apenas uma caminhada, é uma expedição difícil que testa o corpo e a mente. Os alpinistas enfrentam condições climáticas severas, incluindo frio intenso, ventos fortes e problemas de altitude. A cada dia, eles se adaptam ao ar rarefeito, subindo gradualmente e aprendendo a lidar com perigos como avalanches e fendas. A parte mais gratificante, estar acima das nuvens e desfrutar das vistas deslumbrantes que se estendem por milhas. Dessa incrível altura, parece que se pode tocar o céu, e cada momento de esforço vale a pena. Então, se você sonha em conquistar o Everest, prepare-se para uma jornada que testará seu espírito e o deixará maravilhado com a grandeza da natureza. Você não vai acreditar no que vai acontecer no século 50. Ponsel Pinternen e Anda estão na vanguarda de conquistas incríveis com o projeto Diva, que revolucionou as tecnologias de sua época. A iniciativa Diva foca na integração de robôs modernos, inteligência artificial e fontes de energia renováveis para criar condições de vida sustentáveis. Ponsel é um engenheiro excepcional, desenvolvendo novos equipamentos que funcionam com energia de emissões zero, enquanto Anda, uma visionária em software, programa sistemas de IA que interagem perfeitamente com o ambiente. Seus esforços não se concentram apenas em inovações técnicas. Eles buscam melhorar a qualidade de vida para todos, tornando as tarefas diárias mais simples e eficientes. Imagine um mundo onde as casas se ajustam às nossas necessidades e o transporte público é totalmente automatizado. Enquanto esses dois inovadores expandem os limites da ciência, eles inspiram futuras gerações a sonhar ainda mais alto. Qual será a próxima grande descoberta? Acredite ou não, mas seu cérebro tem uma zona cega. Esse fenômeno incrível acontece porque nossos olhos não conseguem ver tudo de uma vez. Você tem uma zona cega, onde o nervo óptico se conecta à retina, e nessa pequena área não há células sensíveis à luz. Mas não se preocupe, seu cérebro compensa essa falta de visão, preenchendo-a com informações visuais ao redor e usando os sinais do outro olho. Se você quiser ver sua própria zona cega, há um teste interessante e simples que você pode tentar. Foque em um objeto fixo, como um ponto em um papel, e mova lentamente outro objeto, como um lápis, pelo seu campo de visão. Em algum momento, esse objeto em movimento desaparecerá do seu campo de visão. Essa mágica do dia a dia mostra o quão adaptáveis nossos cérebros são na percepção do mundo, mesmo com pequenas zonas cegas. Você sabia que GoldenEye 007 foi criado por apenas 9 pessoas? É difícil acreditar que um jogo tão revolucionário como GoldenEye 007 para Nintendo 64 veio de uma equipe tão pequena. Apenas 9 desenvolvedores trabalharam neste projeto icônico e, surpreendentemente, apenas um deles tinha experiência em desenvolvimento de videogames. Apesar da experiência limitada, essas pessoas talentosas conseguiram criar um jogo que não só se tornou um clássico, mas também estabeleceu um padrão para futuros shooters em primeira pessoa. Lançado em 1997, GoldenEye 007 ganhou enorme popularidade graças à sua jogabilidade inovadora e ao modo multiplayer. O jogo oferecia missões emocionantes baseadas no filme de James Bond com o mesmo nome, permitindo que os jogadores mergulhassem em ação dinâmica. O sucesso do jogo foi reconhecido com vários prêmios, incluindo o prestigiado BAFTA Interactive Entertainment Games Award em 1998.
Hoje, GoldenEye 007 é frequentemente considerado um dos maiores videogames de todos os tempos, inspirando inúmeras sequências e remakes. Você consegue imaginar como seria a indústria de jogos se ele nunca tivesse existido? É verdade que o azul ultramarino já custou uma fortuna? Essa incrível tonalidade de azul, frequentemente usada em obras de arte famosas, já foi mais cara que ouro. Antes do surgimento dos corantes sintéticos no século XIX, o ultramarino era feito de um mineral raro chamado lápis lazuli, que era moído cuidadosamente para obter o pigmento. Artistas como Vermeer e Michelangelo buscavam a aprovação de ricos patronos para usar essa cor luxuosa. Seu tom vibrante simbolizava qualidades divinas e era frequentemente usado nas vestes da Virgem Maria em pinturas religiosas. Devido ao alto custo, muitos artistas optavam por substitutos mais baratos, usando tons de azul menos vibrantes. Somente com a chegada das versões sintéticas, o azul ultramarino se tornou mais acessível, mudando o mundo da arte. Hoje, podemos desfrutar dessa linda cor sem gastar uma fortuna. Você vai se surpreender ao saber que a Bélgica adora morangos. Na encantadora cidade de Bredene, há um museu incrível dedicado a essa fruta tão amada. O Museu do Morango apresenta a rica história e o cultivo do morango, destacando como essa fruta doce moldou a cultura local ao longo dos anos. As exposições incluem fotos impressionantes, ferramentas agrícolas antigas e até exibições interativas que permitem aos visitantes aprender como cultivar morangos em casa. Você pode descobrir como diferentes variedades, como a famosa El Santa, se tornaram queridinhas tanto entre os agricultores quanto entre os consumidores. O museu também fala sobre festivais de morango e delícias culinárias, onde é possível experimentar tudo, desde morangos frescos até deliciosas geleias e sobremesas. A paixão da Bélgica por morangos não é apenas uma questão de sabor, é uma celebração de tradições e comunidade. Você está pronto para descobrir os suculentos segredos dessa fruta tão querida? Você consegue imaginar que o ouro está profundamente dentro da Terra? Durante a formação do nosso planeta, ocorreu um processo fascinante chamado diferenciação planetária. Naqueles tempos antigos, a Terra era uma massa fundida e quente, e à medida que ela esfriava, os materiais começaram a se separar. Elementos mais pesados, como o ouro, afundavam para o centro, enquanto os mais leves subiam, formando a crosta. Isso significa que uma quantidade significativa de ouro está presa no núcleo, bem abaixo de nossos pés. O ouro que encontramos hoje na superfície é apenas uma pequena parte do que existia originalmente. Interessante, não é? A jornada do ouro do núcleo quente da Terra até joias e dispositivos eletrônicos é uma história de tempo e transformação. Então, da próxima vez que você ver algo brilhante, pense no passado ardente do ouro e de onde ele veio, escondido a milhas abaixo da superfície. Poucos sabem, mas existem círculos de fadas. Escondidos nas areias do deserto da Namíbia, essas misteriosas áreas circulares de terra nua despertam curiosidade e fascínio. Cada círculo de fadas é cercado por um anel vibrante de grama, criando um contraste impressionante com a paisagem árida. Cientistas têm se perguntado sobre sua origem por décadas, propondo teorias que vão de fenômenos naturais a ações de cupins. Os círculos podem atingir tamanhos significativos, às vezes até 9 metros de diâmetro. Seus padrões únicos, frequentemente visíveis do alto, acrescentam um toque artístico ao deserto. Embora alguns acreditem que esses círculos possam conter pistas sobre o equilíbrio do ecossistema, muitos moradores locais têm suas próprias lendas sobre sua origem, chamando-os de criações de seres míticos. Então, por que esses círculos encantadores aparecem em um ambiente tão hostil? A resposta pode revelar mais mistérios do nosso planeta. O brilho do sushi ramen vai te surpreender. Você já viu comida que brilha? O sushi ramen leva isso a um novo nível com um fenômeno chamado quimioluminescência. Assim como aquelas pulseiras brilhantes em festas, alguns ingredientes do sushi ramen podem emitir uma luz deslumbrante. Imagine uma tigela de ramen fumegante que brilha em cores vibrantes, chamando a atenção de todos ao redor. Esse efeito acontece devido a reações químicas que ocorrem quando certos compostos nos ingredientes se misturam. A quimioluminescência não é só para comida, é o mesmo processo que faz os vagalumes brilharem à noite. Quando você combina essa ciência fascinante com a arte de fazer sushi,
Cria uma experiência única para o seu paladar e seus olhos. Então, da próxima vez que você saborear ramen, lembre-se de que nessa tigela tem mais do que sabor, tem um brilho mágico pronto para te impressionar. Você se arriscaria a experimentar o sushi ramen brilhante? Você sabia que os números podem revelar segredos? Em muitas áreas da nossa vida, os números são a chave para entender conceitos complexos e resolver problemas. Por exemplo, a faixa de 290 a 300 é frequentemente mencionada em discussões sobre estatísticas, cálculos ou dados científicos. Essa faixa numérica pode indicar diversas coisas, desde medições em experimentos científicos até dados de censos populacionais. Ao analisar esses números, podemos identificar padrões e fazer previsões fundamentadas. Imagine que você está estudando populações de vida selvagem e descobre que 290 a 300 é a estimativa de uma espécie que está se recuperando após quase desaparecer. Os números podem contar histórias sobre o mundo ao nosso redor, mostrando mudanças ao longo do tempo ou destacando sucessos na conservação. Portanto, da próxima vez que você se deparar com um conjunto de números, lembre-se de que eles podem ser muito mais do que apenas dígitos. Podem ser um convite para explorar e entender as dinâmicas incríveis do nosso universo. Que histórias interessantes os números contam na sua vida. Você sabia que os tubarões da Groenlândia podem viver mais de 500 anos? Eles são os vertebrados mais longevos do nosso planeta. Um exemplar foi encontrado com mais de 400 anos, mostrando a resistência desses tubarões. Eles habitam as águas frias do Atlântico Norte, crescem lentamente e têm um estilo de vida único que os ajuda a sobreviver em condições adversas. Seus corpos são adaptados para o frio e eles costumam nadar em grandes profundidades, onde poucas outras espécies conseguem sobreviver. Com o passar dos anos, eles podem percorrer longas distâncias, explorando os mistérios do oceano. Os cientistas estão fascinados com sua longevidade, pois isso pode ajudar a entender os processos de envelhecimento e a saúde dos ecossistemas marinhos. Quais segredos esses antigos tubarões guardam sobre o passado do oceano? Você vai se surpreender ao saber que os cães têm 42 dentes. Assim como os humanos, os cães usam seus dentes para várias tarefas, desde mastigar comida até brincar com brinquedos. Eles têm 20 dentes de leite que perdem à medida que crescem, dando lugar a dentes permanentes fortes. Esses 42 dentes incluem caninos afiados na frente para cortar, dentes caninos para rasgar e molares planos atrás para triturar a comida. Essa impressionante estrutura dental é feita para sua dieta carnívora natural, embora muitos filhotes modernos adorem ração seca. Cuidar dos dentes é muito importante, pois a placa pode se acumular e causar doenças gengivais e outros problemas de saúde. Então, da próxima vez que você ver seu amigo peludo com seu sorriso branquíssimo, lembre-se de como os 42 dentes dele são importantes para manter a saúde e a felicidade. Você checou os dentes dele ultimamente? Você já se perguntou por que as formigas são tão impressionantes? O peso total de todas as formigas na Terra é estimado em igualar o peso de todos os seres humanos. Essa estatística incrível destaca quantas são essas pequenas criaturas, mesmo que muitas vezes não as percebamos no nosso dia a dia. Cientistas acreditam que existem cerca de 20 quatrilhões de formigas no mundo. Isso é 20 seguido de 15 zeros. Quando você imagina todas essas formigas correndo de parques urbanos movimentados a florestas remotas, é de impressionar. As formigas desempenham papéis importantes nos ecossistemas. Elas arejam o solo, ajudam na decomposição de materiais orgânicos e até ajudam na dispersão de sementes. Cada formiga pode pesar menos de 1 grama, mas sua quantidade enorme resulta em um peso total comparável ao de toda a nossa humanidade. Então, da próxima vez que você ver uma formiga, lembre-se de que está olhando para parte de uma enorme e incansável comunidade que ajuda a manter o equilíbrio da natureza. Não é incrível? Difícil de acreditar, mas Al Smith tinha um slogan ousado. Em 1928, Al Smith, ex-governador de Nova York, chamou a atenção durante sua campanha presidencial contra Herbert Hoover com o memorável slogan "Transforme seus sonhos molhados em realidade". Essa frase ousada refletia a posição de Smith contra a lei seca, um movimento popular na época que restringia a venda de álcool. Muitos eleitores estavam insatisfeitos com as limitações que impediam o consumo de bebidas, e Smith buscou se conectar com eles através de seu slogan. Embora hoje essa frase possa causar estranhamento por seus significados mais explícitos, na época era uma maneira inteligente
de capturar o espírito de um povo ansioso por liberdade e diversão. Sua campanha gerou discussões sobre liberdades pessoais, mostrando como os tempos e as normas sociais mudaram desde o final da década de 1920. Você consegue imaginar um político usando um slogan assim hoje? A felicidade realmente tem um dia? 20 de março foi oficialmente reconhecido como o Dia Internacional da Felicidade, graças a uma iniciativa da ONU lançada em 2012. Este dia especial visa promover o bem-estar e espalhar alegria pelo mundo, incentivando as pessoas a se concentrarem no que traz felicidade. A ONU até oferece orientações com ideias para comemorações, como praticar a bondade e trabalhar para reduzir a desigualdade. Se você está curioso sobre os países mais felizes, preste atenção na Finlândia. Por 7 anos consecutivos, este país nórdico lidera o relatório mundial da felicidade, em grande parte devido aos seus fortes sistemas sociais, governo confiável e a confiança entre os cidadãos. Assim, ao celebrar o Dia da Felicidade em 20 de março, pense em como você pode contribuir para a alegria e o bem-estar em sua vida e comunidade. Você já teve dificuldades em encontrar espaço para bandejas de carne no congelador? Cientistas descobriram uma maneira inteligente que pode facilitar sua vida. Usando as bordas do congelador, você pode armazenar as bandejas de carne na vertical, transformando o espaço não utilizado em uma solução prática de armazenamento. Em vez de empilhar as bandejas de forma desordenada, esse método ajuda a mantê-las organizadas e facilmente acessíveis. Imagine retirar uma fileira bem arrumada dos seus cortes de carne ou opções marinadas favoritas. Essa ideia simples não só aumenta a capacidade do seu congelador, mas também ajuda a evitar derramamentos e sujeira. Além disso, torna o preparo das refeições mais eficiente e garante que você encontre tudo o que precisa quando estiver pronto para cozinhar. Armazenando os alimentos dessa forma, fica mais fácil acompanhar o que você tem e diminui a chance de esquecer ingredientes no fundo do congelador. Então, por que não experimentar e mudar a forma como você armazena seus alimentos hoje mesmo? Você não vai acreditar na migração dos búfalos na China. Todo ano, de abril a outubro, centenas de búfalos embarcam em uma jornada fascinante pelo rio Yeleng, no sudoeste da China. No dia 29 de abril, esses animais incríveis mergulham na água e nadam em direção a uma ilha próxima, o que os atrai para lá. A ilha está coberta de capim verde e suculento, que se torna um verdadeiro banquete para eles. Todos os dias, os búfalos pastam felizes nesse paraíso verde, desfrutando de uma comida nutritiva. Quando o sol começa a se pôr, eles voltam para a margem para descansar e se preparar para um novo dia de pastagem. Essa migração anual não é apenas um banquete para os búfalos, mas também um espetáculo emocionante para os moradores e turistas. Imagine-se na margem do rio, observando essas criaturas fortes atravessarem a água com graça. A natureza não é incrível em seus ciclos e ritmos? Por que a Sagitários A atrai os astrônomos? Sagitários A é um buraco negro supermassivo localizado no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, e é um mistério cósmico que fascina. Esse gigantesco buraco negro tem uma massa cerca de 4,1 milhões de vezes maior que a do nosso Sol. Apesar de seu tamanho impressionante, não conseguimos vê-lo diretamente, pois os buracos negros absorvem toda a luz, tornando-se invisíveis para os telescópios. Em vez disso, os cientistas observam seu impacto nas estrelas e no gás próximos, acompanhando como eles giram ao seu redor em velocidades incríveis. Os astrônomos usam esses movimentos para entender o que acontece no centro da nossa galáxia. Compreender a Sagitários A/K pode iluminar como as galáxias se formam e se desenvolvem. A descoberta desse buraco negro levou a pesquisas revolucionárias na física, ampliando nosso conhecimento sobre o cosmos. Você está pronto para explorar os mistérios ocultos do universo? Você sabia sobre malformações arteriovenosas? A malformação arteriovenosa, MAVE, é uma rede complexa de vasos sanguíneos que pode se formar no cérebro e muitas vezes passa despercebida por anos. Muitas pessoas com MAVE não apresentam sintomas até que seja tarde demais. Sem aviso, a MAVE pode se romper, levando a problemas sérios, como sangramentos repentinos, derrames ou até mesmo morte. Essa condição preocupante representa cerca de 2% dos derrames em jovens, por isso é importante compreendê-la. Algumas pessoas podem acabar tendo dores de cabeça ou sintomas neurológicos, o que leva os médicos a realizarem exames que detectam a MAVE.
Se o diagnóstico for feito precocemente, há opções de tratamento, incluindo cirurgia. No entanto, a natureza oculta da MAV a torna especialmente perigosa. A conscientização é a chave para salvar vidas. Você está pronto para saber mais sobre essa condição misteriosa do cérebro? O desfile de Natal no Texas tomou um rumo inesperado quando a decoração de um boneco de neve desabou, transformando o alegre boneco em uma pilha de tecido irreconhecível. O enorme boneco de neve deveria impressionar o público, mas devido a um design ruim, ele desmoronou no meio do desfile, deixando muitos confusos. As crianças que se reuniram ao longo das ruas se depararam com uma cena inesperada. Em vez de um boneco de neve feliz, viram uma grande bagunça. Em vez de aproveitar a visão do alegre boneco, os jovens espectadores se perguntavam se o espírito do inverno havia encontrado um triste destino. Este incidente destaca a importância de um design bem pensado, especialmente em eventos festivos que devem trazer alegria. É um lembrete de que mesmo nos momentos mais alegres, surpresas podem acontecer. Às vezes, elas apenas nos deixam com um desejo de mais. Na comunidade única de Biaer, os meses são cheios de intensidade, e os moradores só sentem a vida plenamente no outono. Esse período traz um estranho sentimento de culpa pela alegria e felicidade que experimentam. Parece que a felicidade deles contrasta com as duras realidades ao redor. Para buscar a bênção e aprovação de seu estilo de vida, os moradores fizeram uma importante viagem a Roma para se encontrar com o Papa. Essa viagem foi significativa não apenas para o povo de Biaer, mas também para Guta, uma figura importante que os acompanhou. Tanto o Papa quanto Guta enfrentaram desafios de fé e caráter durante esse encontro, superando dificuldades que moldaram suas crenças e o destino de Biaer. A viagem se tornou uma ponte entre dois mundos, mostrando como é difícil manter a identidade na busca por aceitação. Quais lições podemos aprender com a história de Biaer? Acredite ou não, esta crisântemo é enorme. O recorde do Guinness para a maior crisântemo do mundo pertence a uma planta incrível com uma flor que chega a mais de 3 metros de diâmetro. Esta flor gigante ganhou o apelido brincalhão de OVNI floral, devido ao seu tamanho e aparência incomuns. Cultivada por jardineiros experientes, esta maravilhosa crisântemo demonstra a beleza e o potencial da natureza. Ela não é apenas grande, também possui cores vibrantes que encantam todos que a veem. Imagine passar por uma flor que pode quase cobrir um carro. Cultivar uma flor tão enorme exige habilidades excepcionais de jardinagem, incluindo cuidados meticulosos e condições climáticas específicas. Ao explorar o mundo das plantas, esta crisântemo recordista nos lembra da incrível diversidade da natureza, fazendo-nos refletir sobre quais outras maravilhas botânicas estão esperando para serem descobertas. Você sabia que o Chanel número 5 foi lançado em 5 de maio? Este perfume icônico apareceu pela primeira vez em 1921, coincidindo perfeitamente com o 5º mês do ano. Criado pela famosa estilista Coco Chanel, essa fragrância conquistou corações por mais de um século. Sua combinação única de notas florais e amadeiradas, incluindo jasmim, rosa e sândalo, revolucionou a indústria de perfumes, sendo um dos primeiros a focar em aromas sintéticos. O número 5 tinha um significado especial para Chanel, que acreditava que ele trazia sorte. Hoje, o Chanel número 5 não é apenas uma fragrância, é um símbolo de glamour e sofisticação, adornando as penteadeiras de estrelas e ícones da moda ao redor do mundo. Com seu apelo eterno, é difícil imaginar um mundo sem esse perfume lendário. Por que você acha que ele continua tão popular após tantos anos? É verdade que o orangotango pode abrir fechaduras? No zoológico Henry Dorley, em Nebraska, um incrível orangotango chamado Fu Manchu ficou famoso por suas impressionantes habilidades de fuga. Esse primata inteligente mostrou seu intelecto ao fazer uma chave caseira com um pedaço de arame. Sempre que os funcionários do zoológico o procuravam, Fu Manchu astutamente escondia a chave na boca, esperando o momento certo para agir. Sua determinação e criatividade impressionavam tanto os visitantes quanto os cuidadores, ressaltando o quão inteligentes esses animais podem ser. Os orangotangos são conhecidos por suas habilidades de resolução de problemas, e Fu Manchu definitivamente provou isso. Suas aventuras servem como um lembrete fascinante das capacidades cognitivas da vida selvagem, gerando discussões sobre a inteligência animal e a importância de sua conservação. O que mais animais como Fu Manchu podem nos ensinar sobre seu mundo?
Os bobos da corte realmente falavam livremente com os reis. Os bobos medievais não eram apenas entertainers, eram satiristas habilidosos, com uma capacidade única de dizer verdades desconfortáveis. Enquanto todos temiam a ira do rei, os bobos podiam usar o humor para comentar abertamente sobre as decisões reais e o comportamento da corte. Eles combinavam histórias com sarcasmo, permitindo criticar as ações de seus governantes sem grandes consequências. Imagine um bobo em um traje colorido, malabarizando e fazendo acrobacias, enquanto aponta as falhas na administração do reino. Essa liberdade incomum os tornou importantes para o debate público, ajudando a avaliar o sentimento do povo e dando voz às queixas comuns. Em suas apresentações, eles se tornavam os olhos e ouvidos do monarca, usando o riso para chamar a atenção para problemas que precisavam de solução. Que papel fascinante eles desempenharam na formação da história. Acredite ou não, lesmas carregam suas casas com elas. Esses seres incríveis têm conchas duras e espiraladas que servem como uma importante proteção. Feitas principalmente de carbonato de cálcio, as conchas crescem junto com as lesmas, permitindo que elas fiquem seguras de predadores famintos e condições climáticas adversas. Quando enfrentam perigo, as lesmas podem rapidamente se retrair para suas conchas, fechando a entrada com muco ou uma tampa chamada opérculo, que oferece proteção extra. Essa adaptação inteligente ajuda-as não apenas a evitar a desidratação, mas também a ter um abrigo aconchegante em tempos difíceis. Imagine poder levar sua casa com você para qualquer lugar. Na próxima vez que você ver uma lesma, lembre-se de que sua concha única não é apenas um elemento bonito, mas uma proteção vital na natureza. Prepare-se para se surpreender com as verdadeiras cores do Sol. O Sol, na verdade, emite luz branca, que contém todas as cores do espectro visível. Você pode se perguntar por que ele parece amarelo, especialmente durante o pôr do Sol. Isso acontece porque a atmosfera da Terra dispersa as ondas de luz mais curtas, como o azul e o violeta, permitindo que as ondas mais longas, como o amarelo e o vermelho, cheguem mais facilmente aos nossos olhos. Portanto, quando você vê o Sol brilhando, não está vendo sua verdadeira cor, mas sim uma versão filtrada. Quando o Sol está alto no céu, sua luz passa por uma menor parte da atmosfera, fazendo com que pareça mais brilhante e branca. No entanto, quando ele se põe, a luz passa por uma maior quantidade de ar, criando aquele tom dourado quente que associamos aos pores do Sol. Não é incrível como a atmosfera pode mudar nossa percepção de algo tão comum como o Sol? Da próxima vez que você olhar para cima, lembre-se de que ele brilha com uma mistura vibrante de cores. Na Índia, a chegada de um menino é um momento de alegria, e as folhas de manga têm um papel especial nessa festa. Tradicionalmente, as famílias usam folhas de manga vibrantes para decorar suas casas e criar um clima festivo. Essas folhas verdes simbolizam sorte, prosperidade e felicidade associadas ao nascimento de um novo filho. Decorar a casa com folhas de manga não é apenas bonito, mas também tem um significado cultural. Acredita-se que essas folhas afastam energias negativas e atraem bênçãos para o recém-nascido. Durante a celebração, as folhas costumam ser penduradas nas portas, aumentando o espírito festivo e marcando o início de um novo caminho para a família. Então, da próxima vez que você ver folhas de manga, lembre-se de que elas podem ser um símbolo de nova vida e começos felizes. Descubra a arte da carrossel de bicicletas de Robert Wexler. Esta criação única não é apenas um carrossel comum. É uma combinação incrível de criatividade e engenharia, feita com 9 bicicletas. Wexler, um artista inovador, criou esta obra de arte móvel para celebrar a alegria do movimento e o espírito do ciclismo. Cada bicicleta contribui para uma apresentação divertida, girando juntas e criando uma experiência visual fascinante. Ao assistir ao movimento, é impossível não sentir a energia e a emoção do design, mas o carrossel não é apenas bonito. Ele representa a ideia de que a arte pode ser interativa e divertida. Imagine-se pedalando em uma dessas bicicletas enquanto ela gira, compartilhando um momento de alegria com amigos e família. O carrossel de bicicletas de Wexler convida todos a experimentar a arte de uma maneira nova. Você já viu algo tão criativamente empolgante? Incrível, mas verdade. Urano tem 27 luas. Este planeta fascinante possui 5 grandes luas e 22 menores, cada uma com suas características únicas. A maior delas é Titânia, que também é a 8ª maior lua do nosso sistema solar.
Titânia tem um diâmetro de cerca de 1.578 quilômetros e apresenta uma paisagem variada, com cânions, penhascos e superfícies geladas. É interessante pensar na diversidade dessas luas. Algumas são de gelo e rochosas, enquanto outras podem guardar segredos da história do Sistema Solar. Urano em si é um planeta peculiar, inclinado de lado em relação à sua órbita, o que dá às suas luas trajetórias orbitais únicas. Essa inclinação em comum cria mudanças sazonais fascinantes em Urano e suas luas. Enquanto os cientistas continuam a estudar esses corpos celestes, quem sabe quais descobertas emocionantes eles podem fazer sobre Titânia e suas luas menores. O que torna o ciclo dia-noite de Mercúrio tão incomum? Antes, acreditava-se que Mercúrio sempre mostrava um lado para o Sol. Essa ideia mudou na década de 1960, quando observações de radar revelaram seu modo de rotação único. Em vez de ser fixo, Mercúrio, na verdade, gira 3 vezes em torno de seu eixo a cada 2 voltas ao redor do Sol. Essa conexão ressonante cria um ciclo dia-noite fascinante. Um dia em Mercúrio, do nascer ao pôr do Sol, dura cerca de 176 dias terrestres. Imagine só. Enquanto na Terra, um dia dura 24 horas. O ritmo único de Mercúrio significa que ele passa longos períodos sob luz solar, seguidos por extensas noites. Esse curioso sistema de contagem do tempo faz de Mercúrio um dos planetas mais estranhos do nosso sistema solar. Então, da próxima vez que você pensar em planetas, lembre-se de quão único é Mercúrio. Vamos revelar a verdade sobre o papel global da Índia. Em 2016, a Índia alcançou um marco importante, tornando-se um membro ativo da comunidade mundial desde 1950. Essa conquista não foi fácil, pois a Índia buscou ativamente a paz e evitou conflitos. O país desempenhou um papel fundamental na promoção da diplomacia e da cooperação entre as nações. Após conquistar a independência, a Índia optou por um caminho de não alinhamento, tomando decisões que lhe permitiram navegar pela complexa política da Guerra Fria, sem se unir a nenhum dos grandes blocos. Ao participar do diálogo com diferentes países e defender negociações em vez de conflitos, a Índia contribuiu para importantes discussões internacionais sobre questões como mudança climática, comércio e direitos humanos. À medida que a Índia continua a fortalecer sua presença no cenário global, o foco em relações pacíficas está alinhado com seus valores fundamentais e compromisso com a cooperação. Como a Índia moldará as interações globais futuras? Lady Gaga supostamente gastou impressionantes $50 mil em um medidor eletromagnético de alta tecnologia, um dispositivo projetado para detectar atividades paranormais. Conhecida por sua imagem ousada e teatral, Gaga é atraída pelo misterioso mundo do sobrenatural. Ela acredita que esse medidor não é apenas um gadget, mas uma forma de se proteger de possíveis encontros com fantasmas. Na verdade, ela compartilhou histórias sobre como um espírito chamado Ryan a persegue, o que adiciona um toque pessoal à sua paixão pelo desconhecido. Ao levar o detector de fantasmas em suas turnês, Gaga demonstra sua dedicação à arte e à exploração pessoal do que está além da nossa realidade. Esse investimento destaca como ela combina seu estilo único com conceitos intrigantes, cativando seus fãs enquanto explora o mundo dos espíritos. Que outras surpresas Gaga reserva em sua vida em comum? A incrível crina de cavalo cria magia musical. Para fazer um arco de violino, os músicos precisam de cerca de 150 a 200 fios de crina de cavalo, conhecidos como crin. Esses fios passam por um tratamento especial com colofônia, uma resina natural que resfria as cordas e enriquece o som do instrumento. Embora existam opções sintéticas, muitos músicos profissionais ainda preferem a crina natural, pois ela proporciona um tom incomparável e uma sensação tátil agradável. Escolher crina de cavalo não é apenas uma tradição, é uma forma de alcançar um som mais rico e quente, que materiais sintéticos muitas vezes não conseguem reproduzir. Além disso, a textura única da crina de cavalo adiciona personalidade a cada apresentação. Não importa se você toca violino ou contrabaixo, o material do seu arco realmente influencia a qualidade da performance. Então, da próxima vez que você ouvir uma orquestra ou apreciar uma apresentação solo, lembre-se da habilidade por trás desses sons mágicos. É uma combinação fascinante de biologia e arte que continua a encantar músicos e espectadores. Prepare-se para conhecer Timan, o gigantesco jacaré. Nobumitsu Murabayashi,
um dedicado amante de animais do Japão, cuida dessa incrível criatura há mais de 40 anos. Sua história começou quando ele comprou Shiman a pedido de seu filho pequeno, e o que começou como uma simples compra se transformou em um laço familiar extraordinário. Nobumitsu trata Shiman como um membro da família, alimenta e até leva para passear. Essa conexão única desafia a ideia tradicional de animais de estimação, mostrando o quão profunda pode ser a relação, independentemente da espécie. Shiman, que cresceu a tamanhos impressionantes, reflete o cuidado e a dedicação que Nobumitsu investe em sua vida diária com ele. As pessoas frequentemente se perguntam como funciona essa dinâmica familiar. Você consegue imaginar passear com um jacaré na coleira? A história de Nobumitsu nos lembra que o amor pelos animais pode ultrapassar barreiras, permitindo que relações incomuns prosperem, mesmo com uma criatura tão feroz. Mergulhe no mundo mágico do dragão azul. Este molusco marinho vibrante não é apenas bonito, ele sobrevive de forma impressionante. O dragão azul, também conhecido como Glaucus atlanticus, nada graciosamente na superfície do oceano, mas não se deixe enganar por sua beleza. Ele tem uma estratégia única de sobrevivência, se alimenta de algumas das medusas mais venenosas, como a famosa caravela portuguesa. Ao comer essas medusas, ele não apenas se delicia, ele absorve seu poderoso veneno e o armazena em células especiais do seu corpo. Isso permite que o dragão azul use as toxinas das medusas para se proteger de predadores. Assim, se um peixe faminto tentar transformá-lo em refeição, o dragão azul pode dar uma picada dolorosa, tornando-se um predador mortal nas profundezas do oceano. Essa adaptação incrível não apenas mostra as maravilhas da vida oceânica, mas também destaca maneiras incomuns pelas quais os seres podem transformar o perigo em vantagem, fazendo do dragão azul um verdadeiro milagre do mar. Você já se perguntou por que as baleias migram por longas distâncias? A baleia cinza do Pacífico Norte Oriental faz uma incrível jornada todos os anos, percorrendo quase 20 mil quilômetros. No verão, esses majestosos animais se alimentam nas águas frias e ricas do Ártico. Com bastante comida, eles acumulam energia para a importante viagem ao sul. Quando o outono chega, eles se dirigem para as águas quentes do México, onde dão à luz e cuidam de seus filhotes. Essa migração não só mostra sua incrível resistência, mas também é crucial para sua sobrevivência e reprodução. A jornada é cheia de desafios, incluindo predadores e condições mutáveis no oceano, mas as baleias cinzas são conhecidas por sua força. Cientistas estudam essa incrível migração para entender melhor seu comportamento e a saúde dos ecossistemas oceânicos. Não é surpreendente como um ser tão grande consegue percorrer distâncias tão enormes todos os anos? Você já se perguntou por que alguns autores aceitam desafios? Em 1939, o autor Ernest Vincent Wright surpreendeu os leitores com seu romance Gatsby, uma obra incomum que contém mais de 50 mil palavras, mas não usa a letra "e" nenhuma vez. Esse truque incrível é chamado de lipograma, um desafio literário divertido que tem cativado escritores por séculos. Ao evitar uma das letras mais comuns do inglês, Wright mostrou sua criatividade ao máximo, demonstrando seu talento e dedicação. Gatsby conta a história de um jovem que viaja por uma cidade vibrante, cheia de aventuras e encantos, enquanto segue essa restrição inusitada. Este romance não só entretém, mas também destaca maneiras inovadoras que os escritores podem brincar com as palavras. Lipogramas podem parecer complicados, mas revelam a beleza da brincadeira com as palavras e inspiram muitos autores iniciantes a experimentar na escrita. Que outros desafios criativos podem inspirar o próximo grande clássico literário? Prepare-se para se surpreender com os sons ocultos da aurora boreal. Em 2016, pesquisadores descobriram que a deslumbrante aurora boreal realmente pode emitir sons. Antes, esses incríveis shows de luz preenchiam nosso céu com cores vibrantes de verde e roxo, mas também sussurram sons suaves, que muitas vezes passam despercebidos. Com equipamentos especiais, os cientistas capturaram esses ruídos fracos durante eventos ativos da aurora. Embora, na maioria das vezes, esses sons sejam quase inaudíveis, há momentos em que se tornam claros, enriquecendo nossa percepção desse fenômeno natural.
Imagine estar sob um céu brilhante com redemoinhos de cores e ouvir um leve estalo ou assobio acompanhando as luzes. Essa combinação mágica nos conecta ainda mais com as maravilhas da natureza, lembrando que sempre há surpresas inesperadas no universo, prontas para serem descobertas. E se eu disser que as almôndegas guardam um segredo real? As almôndegas suecas, um prato favorito frequentemente servido no IKEA, na verdade têm raízes turcas. No início dos anos 1800, o rei da Suécia, Carlos XII, voltou de campanhas militares com uma paixão por esse prato delicioso. Ele trouxe a receita de volta para casa, onde foi recebido calorosamente e rapidamente renomeado como um clássico sueco. Essa mudança de nome ajudou a esconder sua origem turca. Hoje, essas saborosas almôndegas são servidas com molho cremoso, molho de lingonberry e frequentemente com purê de batata, tornando-se um prato principal nas festas suecas. A combinação de especiarias e sabores reflete tanto a influência turca quanto as preferências suecas. Então, da próxima vez que você saborear uma almôndega no IKEA, lembre-se de sua fascinante jornada pela história e aprecie o toque real nesse prato amado em todo o mundo. Difícil de acreditar, mas há arte na Lua. Na superfície lunar, existe uma pequena, mas poderosa estátua, chamada Astronauta Caído, criada pelo artista belga Paul van Hooijdonk. Esta obra de arte única homenageia os corajosos exploradores espaciais que perderam a vida em suas missões, lembrando-nos dos riscos envolvidos na busca pelo conhecimento. Instalado durante a missão Apollo 15 em 1971, a estátua simboliza o profundo respeito da humanidade por aqueles que se atreveram a explorar o desconhecido. Voltada para a Terra, ela conecta silenciosamente nosso planeta e nos faz refletir sobre os sacrifícios feitos em nome da pesquisa. A presença da estátua na Lua pode nos inspirar a honrar não apenas a memória desses astronautas, mas também a valorizar a contribuição de todos que sonham em explorar novos horizontes. Você consegue imaginar um lugar onde uma obra de arte celebra a coragem no vasto espaço? Você sabia que a caça persistente é uma arte de sobrevivência? Essa técnica única praticada pelo povo San no sul da África mostra sua incrível resistência e profundo entendimento da natureza. Em vez de depender da velocidade e da tecnologia moderna, os caçadores San rastreavam animais como gnu e kudu por longas distâncias. Eles perseguiam suas presas cuidadosamente por horas, usando seu conhecimento sobre o comportamento dos animais e as características do terreno. Quando os animais se cansavam, o San mantinha um ritmo constante, muitas vezes correndo nas horas mais quentes do dia, quando suas vítimas estavam mais vulneráveis. Esse método destaca não apenas a resistência física, mas também o rico patrimônio cultural do povo San, transmitido de geração em geração. A caça persistente também ilustra o delicado equilíbrio entre o ser humano e a vida selvagem, provando que, às vezes, paciência e estratégia são mais importantes que a força bruta na natureza. Você sabia que o blackjack tem raízes francesas? Este jogo emocionante, amado por milhões ao redor do mundo, na verdade, veio de um jogo de cartas francês chamado 21, que significa 21. O objetivo é o mesmo. Os jogadores tentam chegar o mais perto possível de 21, sem ultrapassar esse número, mas como ele ganhou seu nome único. No início dos anos 1900, os cassinos ofereceram uma promoção especial, onde uma combinação de um as de espadas e um valete de espadas ou paus, dava um prêmio extra. Essa oferta atraente se tornou popular, e logo o jogo passou a ser chamado de Blackjack. Hoje em dia, ele continua sendo um dos jogos favoritos, tanto em cassinos físicos quanto online. Seja rindo em um cassino barulhento em Las Vegas, ou jogando tranquilamente com amigos em casa, a emoção de vencer o dealer permanece eterna. O que você acha que faz com que ele continue conquistando os corações dos jogadores? Já imaginou uma vila flutuando sobre a água? Gumen, muitas vezes chamada de Veneza da África, é uma vila incrível no Benin que parece única. Ela está situada sobre o lago Nakwe e é construída totalmente sobre estacas de madeira, criando uma paisagem deslumbrante que encanta tanto visitantes quanto moradores. As casas elevadas sobre a água permitem que os habitantes desfrutem de vistas lindas enquanto gerenciam sua vida cotidiana. Em Gumen, pescar e passear de barco não são apenas passatempos, são as principais fontes de sustento. Os canais funcionam como as ruas principais.
E os sons de remos, respingos e redes sendo lançadas preenchem o ar, criando um ritmo de vida único. A comunidade prospera nesta artéria aquática, sustentando tanto a economia quanto a cultura deste paraíso flutuante. As crianças aprendem a pescar assim que conseguem remar, enquanto os adultos compartilham histórias e risadas, consertando redes e preparando pratos com a pesca fresca. Gumen realmente oferece uma visão extraordinária da harmonia entre a natureza e a engenhosidade humana. Quantos outros lugares podem se orgulhar de uma conexão tão especial com a água? Você não vai acreditar no que está acontecendo com o presidente de Camarões. Paul Biya, que tem 92 anos, é um dos líderes que está no poder há mais tempo no mundo. Desde que assumiu o cargo em 1982, ele governa Camarões há mais de 4 décadas, enfrentando diversos desafios e mudanças no país. Esse tempo no poder lhe dá uma visão única sobre questões nacionais e internacionais. Sob a liderança de Biya, Camarões passou por grandes transformações políticas e sociais, frequentemente gerando debates sobre democracia e governança. Alguns veem sua longa permanência no poder como um símbolo de estabilidade, enquanto outros o criticam por uma possível estagnação nas reformas. Curiosamente, uma liderança tão longa é rara na política moderna, levantando questões sobre o equilíbrio entre experiência e a necessidade de novas ideias. O legado de Biya certamente moldará o futuro de Camarões por muitos anos. Um líder que está no poder há tanto tempo pode se adaptar efetivamente às condições globais em mudança. Vamos revelar a verdade sobre o incêndio subterrâneo em Centralia. Em 1962, uma explosão em uma mina de carvão causou um incêndio que já dura mais de 60 anos em Centralia, na Pensilvânia. Esse fogo inextinguível fez a terra fumar, rachar e, em alguns lugares, até derreteu o asfalto, criando uma paisagem surreal e quase extraterrestre. Enquanto o fogo continua a queimar sob a superfície, isso levou à evacuação gradual da maioria dos moradores, transformando a cidade em uma casca fantasma de seu antigo eu. No entanto, um pequeno grupo de moradores teimosos decidiu ficar, agarrando-se às suas casas em meio à fumaça e ao calor sinistro. A cidade, que já foi vibrante, agora parece uma cena de um filme pós-apocalíptico. Turistas curiosos e caçadores de fantasmas vagam por aqui de vez em quando, atraídos por esse fenômeno incomum e sua beleza estranha e hipnotizante. O que é necessário para manter uma comunidade em condições tão incomuns? Você pode acreditar que a Antártica é o maior deserto do mundo? Esse fato surpreendente se baseia na classificação de desertos, que não se limita apenas a paisagens quentes e arenosas. Desertos são definidos pela baixa umidade e pela escassez de chuvas. A Antártica se encaixa perfeitamente nessa definição, recebendo menos de 5 centímetros de precipitação por ano, o que é comparável ao Saara. Por isso, a Antártica é considerada o lugar mais seco da Terra. Suas vastas extensões de gelo podem não lembrar a imagem típica de um deserto quente, mas mostram outro tipo de desolação. Imensos mantos de gelo e temperaturas frias criam um ambiente único, transformando-a em um deserto frio. Apesar da superfície congelada, a vida na Antártica prospera de maneira única, graças a organismos especiais, como pinguins e focas. O contraste marcante entre como imaginamos um deserto e como ele realmente é, desafia nossas percepções sobre clima e geografia. Então, da próxima vez que você pensar em um deserto, lembre-se de que o maior deles é um país congelado de maravilhas. Acredite ou não, mas cuspir em gaivotas é proibido. Na Virgínia existe uma lei incomum que proíbe causar danos a essas aves, incluindo cuspes. Essa lei pode parecer estranha, mas é importante para manter a convivência pacífica entre pessoas e gaivotas. A costa da Virgínia, com suas belas praias, atrai turistas e moradores, criando um ambiente onde as gaivotas podem prosperar. Infelizmente, a interação com as pessoas às vezes leva a conflitos, quando elas tentam, acidental ou intencionalmente, prejudicar essas criaturas. Ao proibir cuspir em gaivotas, a lei destaca a necessidade de respeitar a vida selvagem. Ao proteger as gaivotas, não apenas preservamos sua dignidade, mas também contribuímos para a saúde dos nossos ecossistemas. Essas leis nos lembram que até pequenas ações podem ter um grande impacto. Então, da próxima vez que você ver uma gaivota, pense 2 vezes antes de reagir. Que outras medidas de proteção à vida selvagem podem te surpreender?
Acredite ou não, a traição pode custar caro na Tailândia. Neste lindo país do Sudeste Asiático, trair o cônjuge não é apenas uma traição pessoal, mas também pode ter sérias consequências legais. De acordo com o Código Civil e Comercial, o cônjuge prejudicado pode processar o parceiro infiel por danos. A lei permite exigir uma compensação de até impressionantes 5 milhões de bahts tailandeses, o que equivale a cerca de 140 mil dólares. Esse valor significativo destaca a seriedade com que o sistema jurídico tailandês trata a fidelidade conjugal. As leis foram criadas para proteger as famílias e preservar a santidade do casamento, refletindo valores culturais que priorizam os compromissos. Embora alguns possam achar isso severo, o objetivo é prevenir traições e promover relacionamentos fortes e honestos. Portanto, se você vive na Tailândia ou planeja visitá-la, pense 2 vezes antes de se desviar do caminho da fidelidade. E se eu te contar sobre o tamanho gigante do Vatnajökull? Esse incrível glaciar é o maior da Europa, com uma área de 800 km² na Islândia. Imagine que você está em uma enorme superfície de gelo, tão grande que muitas vezes é comparada a uma nave espacial congelada. O Vatnajökull não só atrai visitantes com sua forma única e tamanhos impressionantes, mas também desempenha um papel importante no frágil ecossistema da Islândia. O glaciar alimenta muitos rios e lagos, que são fontes vitais de água doce para a vida selvagem ao redor. Quando você caminha ou explora essa maravilha gelada, você pisa em uma paisagem dinâmica que muda constantemente devido ao derretimento e deslocamento do gelo. Esse lugar fascinante atrai aventureiros e amantes da natureza que desejam ver sua beleza. Considerando suas vistas deslumbrantes e importância ecológica, o Vatnajökull nos lembra da força e fragilidade do nosso planeta. Então, como você vai experimentar a admiração por esse glaciar gigante? É verdade que Ryan Cody ganhou milhões? Em uma conquista incrível, Ryan Cody faturou mais de 30 milhões de dólares em apenas um ano. Esse valor impressionante veio de seu popular canal no YouTube, onde ele compartilha conteúdo envolvente, amado por milhões de fãs. Mas não para por aí. Ryan também ganha com diversos produtos e acordos de patrocínio com grandes marcas que buscam atrair seu público. Sendo um dos criadores de conteúdo mais ricos e jovens, ele mostra como fazer vídeos divertidos e familiares pode levar a um grande sucesso financeiro. Os espectadores vêm não apenas em busca de entretenimento, mas também pela personalidade vibrante de Ryan, que ele traz para seu conteúdo. Sua trajetória ilustra o poder das redes sociais, onde talento e habilidades empresariais podem se unir para criar um império digital. Com uma renda tão impressionante, muitos se perguntam: o que vem a seguir para Ryan Cody e sua plataforma em constante crescimento? Você pode se surpreender. As baleias podem dormir com o olho aberto. Diferente dos humanos que desligam completamente durante o sono, as baleias usam um método incrível chamado sono uniemisférico. Isso significa que enquanto uma parte do cérebro descansa, a outra permanece alerta. Por que elas fazem isso? Porque esses magníficos seres precisam estar cientes do ambiente ao seu redor para respirar, evitar predadores e se orientar em seu vasto mundo subaquático. Basicamente, a parte do cérebro que descansa permite que elas fiquem parcialmente alertas, ajudando a manter funções importantes, como subir à superfície para respirar. Legal, né? Algumas espécies, como os golfinhos, também usam essa técnica. Então, da próxima vez que você pensar em como as baleias dormem, lembre-se de que elas não dormem completamente. Estão sempre meio alertas, o que torna seu sono uma estratégia única de sobrevivência nas profundezas do oceano. Você ouviu falar do cosmonauta perdido no espaço? Em 1991, o mundo ficou chocado quando o cosmonauta soviético Sergei Krikalev se encontrou em uma situação inusitada. Depois de passar 311 dias na Estação Espacial Mir, ele ficou em órbita devido ao colapso repentino da União Soviética. Sem um governo para apoiar seu retorno, Krikalev enfrentou um futuro incerto, confiando em seu treinamento e resiliência para se adaptar às condições difíceis. Imagine como é viver em um espaço pequeno com suprimentos limitados, girando constantemente ao redor da Terra, sabendo que em casa tudo estava mudando rapidamente. Apesar do isolamento e das dificuldades, Krikalev permaneceu focado, realizando experimentos científicos com cuidado e mantendo a adaptação. Sua história não é apenas sobre sobrevivência, ela destaca a força humana diante das adversidades e a importância da pesquisa espacial.
Quando ele finalmente voltou à Terra, Krikalev havia passado mais tempo no espaço do que qualquer outra pessoa na época. Sua experiência abriu portas para futuras missões e mostrou o incrível potencial humano no espaço. Que lições você acha que podemos aprender de sua aventura? O que realmente ajuda o crescimento das rosas alfide-negras? No sudeste da Turquia, essas incríveis rosas alfide-negras prosperam graças às condições únicas do solo e à irrigação cuidadosa do rio Eufrates. O solo vulcânico rico da região é cheio de nutrientes, criando a base ideal para essas flores vibrantes. Esse ambiente especial, combinado com a água do Eufrates, proporciona as condições perfeitas para o crescimento das rosas. Os visitantes da área podem apreciar essa arte natural, já que as rosas alfide-negras se destacam em meio às paisagens, geralmente verdes da Turquia. Os agricultores locais valorizam a beleza dessas flores e frequentemente as cultivam por sua aparência única e aroma. Cada rosa conta uma história de resistência e adaptação, tornando-se um símbolo da rica biodiversidade da região. Portanto, da próxima vez que você pensar em rosas, lembre-se dessas flores únicas e das condições que permitem que elas brilhem em seu habitat natural. Os ratos são os heróis do Camboja. Esses seres inteligentes são treinados para encontrar minas. Graças ao seu olfato incrível, eles conseguem detectar explosivos enterrados no chão. O processo de treinamento leva tempo e paciência, mas os resultados são impressionantes. Enquanto os desminadores tradicionais conseguem limpar apenas 200 metros quadrados em 2 ou 3 dias, os ratos treinados fazem isso em menos de 35 minutos. Essa eficiência não só acelera o processo de desminagem, mas também salva vidas. Em um país que ainda enfrenta as consequências de conflitos passados, esses ajudantes peludos estão mudando a situação. Cada rato pode trabalhar várias horas por dia, e seu tamanho pequeno diminui a chance de ativar as minas. Então, da próxima vez que você ver um rato, lembre-se de que ele pode ser um pequeno herói na luta contra as minas no Camboja. Incrível, mas é verdade. O rugby uniu soldados. Em 1902, durante a Segunda Guerra Anglo-Búrica, a África do Sul viveu um momento notável de união, quando foi declarado um cessar-fogo temporário para um jogo de rugby entre as tropas britânicas e búrquas. Este evento surpreendente destaca o quanto o rugby está enraizado na cultura sul-africana, mesmo em meio ao caos da guerra. Quando o jogo começou, ambos os lados esqueceram suas diferenças, mostrando que o esporte pode superar divisões, mesmo nas situações mais difíceis. Torcedores se reuniram para apoiar as equipes, enquanto os jogadores mostraram suas habilidades em campo e não no campo de batalha. Essa partida especial não apenas permitiu que os soldados desfrutassem de um momento de paz, mas também demonstrou o papel poderoso do rugby na união das comunidades. Você consegue imaginar soldados de lados opostos rindo e se alegrando em um tempo tão turbulento? Isso prova que o esporte pode criar laços que superam qualquer barreira. Descubra o que realmente faz as vacas felizes produzirem mais leite. Pesquisas recentes mostram que as vacas prosperam em ambientes sociais, assim como os humanos. Quando estão perto de seus amigos, seu bem-estar emocional melhora muito. Esse comportamento social não traz apenas prazer. Ele realmente aumenta a produção de leite. Os pesquisadores descobriram que vacas que interagem com membros do seu grupo produzem significativamente mais leite do que aquelas que ficam sozinhas. Por que isso acontece? Acredita-se que o conforto e a segurança proporcionados por laços sociais fortes ajudam a reduzir o estresse e a agressividade desses animais. Imagine como você se sentiria cercado de amigos. Então, da próxima vez que você desfrutar de um copo de leite, lembre-se de que essas vacas felizes provavelmente o tornam mais saboroso apenas por passarem tempo juntas. Não é incrível como a amizade pode aumentar a produtividade no mundo animal? Você não vai acreditar no que o Apple Vision Pro pode fazer. Esses óculos inovadores de realidade mista da Apple estão mudando a forma como interagimos com o conteúdo digital. Imagine usar um dispositivo que permite desfrutar de aplicativos flutuantes bem diante dos seus olhos, conectando o mundo digital à realidade de forma seamless. O Apple Vision Pro torna chamadas de vídeo em 3D como se você estivesse na mesma sala que seus amigos, mesmo estando a milhas de distância. Com o rastreamento inteligente dos olhos e controle por gestos, você pode navegar por menus virtuais e assistir a filmes como se eles fossem projetados na sua sala de estar. Essa tecnologia abre novas possibilidades para o trabalho virtual, ajudando as pessoas a colaborarem sem a necessidade de telas tradicionais.
Ao abrir mão dos displays físicos, a Apple está abrindo caminho para um futuro onde a tecnologia se torna mais imersiva e intuitiva. Seja passeando por uma cidade movimentada ou participando de uma reunião virtual, o Apple Vision Pro pode mudar para sempre nossa interação com os ambientes digitais. Você está pronto para entrar nessa nova realidade? Você consegue adivinhar o que realmente impulsiona as ambições da Neom? The Line e Ida, uma impressionante megacidade em construção na Arábia Saudita, buscam reinventar a vida urbana. Este grande projeto planeja abrigar cerca de 600 mil habitantes e oferecer diversas opções de entretenimento, como uma emocionante pista de Fórmula 1 para os amantes de corridas e um incrível parque aquático para famílias que querem se refrescar. O que diferencia The Line é seu design único, que se estende por 170 quilômetros, promovendo a sustentabilidade e garantindo que os moradores tenham acesso a serviços essenciais em até 5 minutos a pé. A visão vai além de espaços residenciais. Trata-se de criar uma comunidade vibrante, repleta de tecnologias futuristas e comodidades. Desde sistemas de transporte modernos até áreas verdes, a Neom tem o potencial de transformar nossa percepção sobre cidades e vida urbana. Não é empolgante imaginar como seria viver em um lugar assim? É verdade que as pontes podem crescer? Em uma remota aldeia chamada Nongri, na Índia, você encontrará uma visão impressionante. Uma ponte dupla feita de raízes, um exemplo incrível de engenharia natural criado pela tribo Khasi. Esta ponte ecológica não é feita de concreto ou aço. Ela é construída a partir de raízes vivas de figueira, habilidosamente entrelaçadas. Esse método, que combina a sabedoria antiga com práticas sustentáveis, permite que a ponte suporte o peso de até 50 pessoas ao mesmo tempo. A tribo Khasi constrói essas pontes há gerações, utilizando uma técnica que não só respeita o meio ambiente, mas também torna a ponte mais forte com o passar do tempo. À medida que as raízes crescem, a ponte se desenvolve, mostrando uma linda harmonia entre a genialidade humana e a natureza. Não é fascinante pensar em como essa forma de arte verde resistiu ao teste do tempo? Um fato interessante sobre o Monte Rushmore. Este famoso monumento é uma escultura monumental esculpida diretamente na rocha de granito, representando os rostos de 4 ex-presidentes dos USA: George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln. Cada um desses impressionantes rostos tem cerca de 18 metros de altura e pode ser visto a muitos quilômetros de distância. O ambicioso projeto começou em 1927, sob a direção do escultor Gutzon Borglum, e levou 14 anos para ser concluído. Os trabalhadores usaram dinamite e cinzéis para dar vida a essa grandiosa ideia, enfrentando condições climáticas difíceis e desafios técnicos. Este local se tornou um símbolo da história e da democracia americana, atraindo milhões de visitantes a cada ano, que vêm admirar a arte e a visão que transformaram a montanha austera em um tesouro nacional. Você consegue imaginar estar diante desses rostos gigantes, cada um representando um momento importante na história dos Sioux. Mira. O Monte Rushmore não apenas homenageia esses grandes líderes, mas também lembra o trabalho árduo e a determinação que moldaram a nação. Que outros monumentos incríveis têm histórias tão fascinantes? Você sabia sobre as palavras raras DAOs? O inglês é cheio de características surpreendentes, e uma das mais interessantes é um pequeno grupo de palavras que terminam com as letras incomuns DAOs. Palavras como stupendous e tremendous se destacam pela sua dramaticidade e força, tornando-se uma ótima escolha para escritores que querem dar mais expressividade aos seus textos. Essa categoria rara de palavras chama nossa atenção, já que a maioria das palavras em inglês não termina com essas letras. O uso de DAOs confere um som quase musical, sugerindo grandeza e intensidade. Embora essas palavras não apareçam com frequência na fala do dia a dia, elas refletem a riqueza da língua inglesa. Você já encontrou essas palavras na literatura ou na fala? Descobrir termos tão únicos pode enriquecer seu vocabulário e impressionar seus amigos com sua habilidade linguística. O que realmente influencia a resistência dos materiais? Quando falamos sobre materiais duráveis, o concreto vem à mente, utilizado há milhares de anos. Desde as construções romanas, como o Panteão, até os arranha-céus modernos, o concreto provou sua resistência e durabilidade. Sua composição única, feita de cimento, água e agregados, permite que suporte condições climáticas severas e grandes cargas.
tornando-o indispensável na construção em todo o mundo. Curiosamente, a resistência do concreto é resultado de um processo químico chamado hidratação, onde a água reage com o cimento, formando uma massa sólida. Isso não apenas cria uma ligação forte, mas também possibilita a diversidade nas soluções arquitetônicas. Além disso, pesquisadores buscam maneiras de prolongar a vida útil do concreto, adicionando diferentes materiais e desenvolvendo novas misturas. Pense em todas as pontes, estradas e edifícios que vemos todos os dias. A maioria deles é baseada em concreto. À medida que continuamos a aprimorar este material antigo, surge uma questão fascinante sobre como nossas construções evoluirão e se encontraremos opções ainda mais resistentes no futuro. Recentemente, pesquisadores da Universidade de Yale chamaram a atenção ao ativar com sucesso os cérebros de porcos mortos usando um sistema inovador chamado BrainX. Essa tecnologia revolucionária imita algumas funções naturais do cérebro, permitindo que uma atividade celular limitada recomece mesmo após a morte. Essa conquista abre possibilidades empolgantes na neurobiologia, abrindo caminho para descobertas importantes na saúde do cérebro e potenciais tratamentos para doenças neurodegenerativas. Imagine como podemos entender o funcionamento e a recuperação do cérebro após uma lesão, o que pode levar a descobertas que melhoram significativamente nossa compreensão de condições como Alzheimer ou Parkinson. Embora a ideia de ativar o cérebro possa parecer ficção científica, as implicações da tecnologia BrainX são reais e profundas. Isso levanta questões éticas sobre vida e morte, inspirando cientistas a explorar como essa tecnologia pode ajudar seres vivos. Será que conseguiremos, eventualmente, encontrar maneiras de restaurar cérebros danificados? Essa pesquisa incrível alimenta nossa curiosidade sobre os mistérios do cérebro e o que nos espera na neurobiologia.